Olá, bem-vindos à TV Vila. Hoje o programa é especial, estamos aqui com Cláudio Lins. Olá! Estamos aqui no Galeria Café em Ipanema e hoje vai rolar uma festa aqui, né, Cláudio? Isso. Fala um pouquinho da festa para quem não conhece ainda. Ainda, porque tem que conhecer. Essa festa que está rolando hoje é a Galharufa. O pessoal de teatro sabe o que é a Galharufa, que basicamente é um presente que um ator mais experiente dá para o ator que está começando a sua carreira. Eu ganhei uma Galharufa quando eu estava começando minha carreira. E a gente faz essa festa exatamente para juntar a classe artística, não só o pessoal de teatro, né, mas o pessoal de música, de artes plásticas. É uma festa aberta para a classe artística e, claro, para o público em geral. Se vocês querem encontrar com os artistas, vem para a Galharufa. E está no Galeria sempre aos domingos? Sempre aos domingos, não todos os domingos. É uma festa nova, então a gente vai testando um pouquinho, faz aqui, faz ali. É uma festa que também tem performances do pessoal de teatro, tem sempre alguém querendo cantar uma música. Hoje eu tive que segurar, porque tinha um ator que queria cantar 5 músicas. Eu falei, não, vamos fazer 2, vamos devagar. É isso. Então é só acompanhar pelo Instagram do Galeria Café e do próprio Galharufa, tem a programação, né, Cláudio? Exatamente. E o Cláudio, todo mundo sabe, né, é um ator assim de muitos anos, filho de 2 excelentes artistas brasileiros da nossa história, da nossa cultura. E não podia ser outro ele trilhar esse caminho também. E o Cláudio se especializou muito, entre outras coisas, no teatro musical, né? Exatamente, é. E você tá assim, você sabe quantos musicais você já fez? Parou para fazer essa conta já? Minha não mais sei. Ou menos. Mais de? É difícil 15. até chutar. Vou chutar uns 15 aqui, até, né? Porque eu tô nessa vida, né? Há uns 20 anos. Olha, eu comecei a fazer teatro com 11 anos, na verdade. E já era musical. Era um infantil, chamava-se Verde Que Te Quero Ver. A gente está falando da década de 80. Na verdade, não, Sapatinho de Cristal. Verde Que Te Quero Ver foi meu segundo musical. Então, assim, eu já fiz tanto. Mas, assim, profissionalmente, eu comecei a fazer musical com Ópera do Malandro. 2003. Charles Miller e Cláudio Botelho, do Chico Buarque. Aquela montagem grande do Charles e do Cláudio. Foi lá na Praça Tiradentes. Isso, no Teatro Carlos Gomes. A gente ficou 10 meses em cartaz lá. Foi a Alessandra Maestrini, a sua mãe. Ravene, minha mãe fazia, Thelmo Fernandes, enfim, um elenco estelar, espetacular. E eu tinha até o CD da trilha sonora. Olha, que a gente gravou lá no palco. Me lembro bem desse dia, assim, a gente gravava no maravilhoso. Palco. Incrível, né? Incrível. Então, assim, se eu botar aí uma média de uma peça por ano, dá aí pelo menos umas 20 peças. É isso aí. E a mais recente de todas foi Copacabana Palace, o musical que foi para reinaugurar o teatro que estava fechado há mais de 20 anos. Isso, o Teatro do Copacabana Palace, exatamente. E é muito especial poder falar da história desse hotel simbólico do Brasil e do Rio dentro do próprio teatro, né? Sim, isso foi uma coisa. Para começar, é um teatro importantíssimo, um teatro que inaugurou na década de 40 e que por aquele palco passaram todos os grandes artistas, atores que passaram pelo Teatro Carioca, passaram pelo palco ali do Copacabana Palace, né? Então eu fiquei muito honrado de poder reinaugurar. Aliás, eu sabe que eu sou um especialista em reinaugurar palcos aqui, porque eu reinaugurei o Copacabana Palace, eu reinaugurei o Teatro Riachuelo. Uau. E eu reinaugurei também o Teatro Manchete, antigo Teatro Manchete, né? Que hoje é o Prudential. Ali na Glória, exatamente. É o pé quente, pé quente da cultura. Pé quente de teatro, assim, quer reinaugurar um teatro, só me chamar. É isso aí. Como é que foi viver o Otávio nessa montagem do Copacabana Palace musical? Foi incrível, porque o Otávio Guinle, aliás, a família Guinle, pouca gente conhece a história da família Guinle. As pessoas veem a família Guinle muito como o Copacabana Palace. Mas foi uma família empreendedora, assim, o Brasil e o Rio de Janeiro, eles não seriam o que eles são, o carnaval não seria o que ele é se não fosse o empreendedorismo da família Guinle, assim, é realmente uma família importantíssima. E o Otávio Guinle tem
essa contribuição não só para o Copacabana Palace, mas para o turismo do Rio de Janeiro. E os contatos que ele tinha fora do Brasil de trazer pessoas importantes e movimentar a vida social e cultural do Rio, Exatamente, exatamente. Tanto que no auge do hotel ali na década de 30 para 40, de 40 para 50, né? Ele colocou o Jorginho Guinle, que era sobrinho dele, como o contato, o cara que era o Relações Públicas da época. Que ia para Hollywood e trazia os artistas para cá, e eles ficavam hospedados e passavam o carnaval no baile do Copacabana Palace. Então, assim, era um negócio de louco, incrível. Então, muito honrado, muito prazer de fazer esse personagem. E do lado de duas grandes atrizes que fizeram a Mariazinha, né? Exatamente, a Vanessa Gerbelli e a Sueli Franco. Com quem eu reencontrei a Sueli, né? Porque a gente já tinha trabalhado há muitos anos atrás. Tanto que a Sueli brinca assim: o Cláudio já foi meu sobrinho, agora ele é meu marido. E é linda a cena que vocês se reencontram em idades diferentes, também é muito emocionante. As músicas e tudo. A gente espera que esse musical possa rodar outras cidades do Brasil. Eu espero muito também, E falando em Chico, que a gente falou do Chico Buarque lá na Ópera do Malandro, você fez um musical também que fez homenagem às músicas dele. Isso, Chico Teatro, que é o espetáculo que eu montei. Exatamente, ele é mais um show, na verdade, né? Tem conversa também com o público. Mas aí eu acabo contando um pouco da história da obra do Chico no teatro, né? E vou contando, vou meio que ensinando mesmo, né? Cronologicamente eu vou contando essa história teatral do Chico e vou exemplificando com as músicas e falando um pouco também das peças e das personagens. É um pouco reviver um pouco a carreira dele nesse sentido. Exatamente. E é claro, assim, não tem como, né? Apesar de eu sou cantor, mas eu sou ator, mas eu sou cantor, então eu acabo também trazendo um pouco dessas personagens para mim. Por exemplo, tem uma hora no show, no Chico Teatro, que eu faço uma homenagem exatamente à minha mãe, que fazia a Vitória Régia naquela montagem da Ópera do Malandro. E eu canto exatamente uma música que ela cantava. Nossa, que lindo. E aí eu imito ela. Ah, meu Deus, eu queria ver a cara da sua mãe nessa hora. É muito E foi engraçado. Surpresa pra ela quando ela assistiu? Ela ficou muito emocionada. Imagino. Sem dúvida. E o Chico soube dessa montagem? Olha, se ele soube ou não, a gente nunca sabe, né? Por acaso, o meu pai ficou muito empolgado e mandou um e-mail pra ele. Chico, olha aí, ó, quando você puder, vai. Então, assim, eu acho que ele soube. Mas aí daí ele saiu, porque assim, o Chico é um cara homenageado nos quatro cantos do Brasil. E do mundo, né? Verdade. Então, assim, é difícil ele escolher qual que ele vai assistir, né? Mas tá tudo certo. Isso aí. O que vale é a homenagem, claro. E o prazer que você teve fazendo e o público também recebendo aquilo, né? Com certeza. E é um espetáculo que eu giro aí, que eu ainda faço. Né? Eu vou fazer em São Paulo agora em junho. No Galeria Café de São Paulo. Eu vou fazer em junho. Vou fazer numa casa nova que tem em Itaipava. Me escapou o nome da casa. E também no final de junho. E a gente deve levar o Chico Teatro para Portugal em outubro. Que ótimo. Os portugueses mal podem esperar. E eles adoram o Chico. Verdade. Os grandes nomes da MPB são muito valorizados lá em Portugal, né? São mesmo. Cultuados. E falando em musicais, você também fez o Musical Almanac. Isso. Como é que rolou essa história aí? Cara, a gente na pandemia a gente saiu inventando, né? Musical Almanac também era uma espécie de show onde eu... quer dizer, nessa primeira temporada eu contava um pouco da história do teatro musical brasileiro. O Musical Almanac eu montei exatamente para ele poder ser temático. Então, assim, na primeira temporada, teatro musical brasileiro. Então eu até passava por Chico Buarque, logicamente, mas eu passava por Chiquinha Gonzaga, que compôs muita coisa para teatro. Eu passava Oswaldo Montenegro, por exemplo, que é um cara que fez parte da minha adolescência. Eu assistia os espetáculos do Oswaldo aqui. A gente falou do Chico. Eu passava por alguns musicais
americanos que foram montados no Brasil. Por exemplo, eu cantava uma música do Homem de la Mancha, né? E ia contando um pouco dessa história que, imagina, ia pincelando a história do teatro musical brasileiro, porque é muita coisa. O teatro musical brasileiro, ele é enorme. As pessoas têm essa sensação de que o teatro musical brasileiro começou há pouco tempo, porque realmente tem 20 anos aí da retomada, mas ele já é uma coisa tradicional. E essa retomada é muito importante que se diga, ela só aconteceu por causa da Lei Rouanet. Sim. Porque o teatro musical é um teatro que é caro. É caro, exige elencos grandes, de uma modo produção geral. enorme, Tecnicamente é caro, porque você tem que ter microfone, você tem que ter uma aparelhagem de som melhor do que de uma peça comum. Então, assim, até é caro. adaptação de teatros, inclusive, em alguns casos. Exatamente. Né? Então, é muito caro. E o que possibilitou a gente se tornar, o Brasil se tornar o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo foi a Lei Rouanet. Né? Agora, a gente tem uma tradição de teatro musical que remonta lá do teatro de revista, do final do século XIX. Que era feito com muito primor, né? Exatamente. A gente teve um teatro de revista riquíssimo. Mas assim... Então assim, a gente tem uma tradição de teatro musical e é sempre bom contar essa história. Verdade. E falando de música, você que é cantor, participou aí de programas de TV, o Popstar. Sim. Né, sempre com muito destaque. A música é algo que sempre teve, claro, na sua casa, na sua vida, e você uniu essa paixão à questão da atuação nos seus espetáculos. Sim. E gravação de músicas e colocar em plataformas digitais. Como é que tá essa história? Olha, o que acontece é que assim, a grande dificuldade de a gente gravar e botar em plataforma é o custo da produção. Sim. Né? A gente pode fazer um negócio caseiro? Pode, mas eu não aguento. Eu não consigo. Eu quero ir para um perfeccionismo, estúdio, gravar o melhor detalhes. possível e tal. Isso acaba sendo custo. A gente ainda vivia uma época em que as gravadoras elas bancavam, né? Estruturavam as coisas. Hoje em dia é tudo cada um por si, né? Por si. Então a gente tem sempre que juntar um dinheiro, aí a gente grava o disco. Aí o disco gasta o dinheiro, aí o dinheiro não volta, porque hoje em dia você não vende o disco. É verdade. Então assim, o mercado musical virou um mercado muito difícil de se viver de música hoje em dia, né? Sim. Mas a gente vai fazendo, vai a gente levando, não para né? de fazer, exatamente. E as pessoas que já te conheciam, claro, quando você vai pra televisão novamente, volta a cantar, como é que foi a recepção do público novamente com a sua performance lá no Popstar? Foi muito positivo, né? Foi muito legal, né? Para começar, você participar de um reality é uma coisa assim que não tem explicação, né? Porque você ser julgado. Eu me lembro que na mesma semana, por exemplo, porque não é uma questão de você cantar para o Brasil inteiro. Porque na mesma semana eu fazia o Popstar, aí a gente ia divulgar na Fátima Bernardes, por exemplo. Também você canta pro Brasil inteiro. Sim, é verdade. Mas era uma tranquilidade. Porque não tinha o julgamento. Não tinha o julgamento. Não só do público, mas daqueles outros amigos que estavam sentados também então, ali. O pior era o julgamento. O pior era... Se chegava, entrava, cantava, isso era o prazer. Quando acabava, a perna começava a tremer. O que vão falar de mim agora, né? Mas foi uma experiência incrível e a partir dali eu saí fazendo... Eu voltei a fazer show. Eu não fazia show há uns 4 anos, porque eu muito no teatro, fazendo televisão também, então eu não fazia show já há muito tempo. E aí quando o Popstar aconteceu, isso me levou de volta para os palcos, para o show, né, para a música. E isso me deu muito prazer. E para o teatro com música também, que é muito o seu caminho, né? Né? Quando eu consigo juntar, né, os dois... E é quando eu consigo juntar os três, que é compor, atuar e cantar, que foi o Beijo no Asfalto musical, por exemplo, onde eu fiz as canções e eu tava atuando e tava... Em cima do texto do Nelson Rodrigues. Em cima do texto do Nelson. Então assim, compor trilha também é uma coisa que me dá o maior prazer. E ver aquilo acontecer, ser cantado não só por você, mas pelo elenco, né? Parece que a coisa toma uma vida própria. Outro dia alguém me perguntou assim, quais são os seus sonhos? Eu falei, meu filho, eu não tenho mais sonhos, agora eu só tenho projetos. Muito bom.
E com esses projetos, como hoje a festa aqui no Galeria, né? Ele está seguindo, vai ter esses espetáculos que estão agendados, então acompanhe o Cláudio Lins nas redes sociais, que vocês vão poder seguir e acompanhar a carreira dele. Isso. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E boa sorte. Até mais.